Caros alunos de cálculo numérico, vamos aprender hoje como resolver sistemas lineares. Esse é o objetivo da nossa aula. Bom, quando pensamos em sistemas, né, vem logo na cabeça sistemas lineares de duas equações de duas incógnitas. Sistemas esses que a gente já está acostumado e trabalhamos no ensino fundamental, ali nas séries iniciais, né? E lá nos deparamos muito com esse tipo de sistema linear. Sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. E esse sistema, a gente aprendeu a resolvê-lo pelos métodos da substituição, pelos métodos da adição e pelo método da comparação. Esse último não é muito visto, né? Não é muito conhecido, mas os dois primeiros são bem mais conhecidos. E a sua resolução, né, não é muito difícil, inclusive acessível para os alunos de nível fundamental, né? Pois bem, mas nosso objetivo aqui não é nos limitarmos a sistemas com duas equações e duas incógnitas. Podemos pensar aqui num sistema agora com três equações, digamos x mais y mais z igual a 20, e x menos 2y mais z igual a 15, enfim. O fato é que nós temos agora um sistema com três equações, três incógnitas, e poderíamos ter sistemas com um número um pouco maior de equações, certo? Bom, esse sistema aqui, claramente, se observa-se que 2 é solução, pois 2 e 1 é solução, pois 2 vezes 2 mais 1, de fato, é 5, e 2 menos 1, de fato, é 1, portanto, x igual a 2, y igual a 1, é solução desse sistema linear. Esse sistema linear colocado, ele poderia ser visto da seguinte forma. Note que esse sistema ele poderia ser revisto da seguinte forma. Isolando y seria igual a 2, menos 2x mais 5. Na outra, isolando o valor de y, a gente tem que y é igual a x menos 1. Note que a equação 1 e a equação 2, ela está descrita. Aqui seria A1 e aqui seria A2. Note que ambas as equações são equações de retas, né? Onde elas são retas concorrentes e tem um ponto de encontro. E o seu ponto de encontro é exatamente a solução do sistema linear, ou seja, em x igual a 2 e y igual a 1. Tá, gente? Então, vamos agora ver, né, como ficaria um sistema de uma forma mais geral, né, com uma quantidade maior de equações e incógnitas. Primeiramente, vamos ver aqui a definição de equação linear. Eu coloquei até aqui definição de um sistema linear, né? Um sistema linear é aquele composto por duas ou mais equações lineares, né? Sendo uma equação linear descrita da seguinte forma. Então, um sistema linear nada mais é do que um sistema composto por duas ou mais equações lineares.
e isso aqui é a forma de uma equação linear. Exemplos. Isso aqui é uma equação linear, onde o 3, os coeficientes, né? Os coeficientes das variáveis são chamados de coeficientes. Portanto, o A1 aqui é 3 e o A2 é 1, que é o coeficiente do y. O x1 é igual a x e o x2 é igual a y. E o k, que é o termo independente, é igual a 5. Certo, gente? Então, esses a's são chamados de coeficientes da equação. O termo k é chamado de termo independente. E os x e y são chamados de incógnitas. Portanto, temos aqui um exemplo de equação linear. Uma equação linear nas variáveis x e y. Qual seria um exemplo de uma equação linear nas variáveis x, y e z? Por exemplo, 2x menos y mais π vezes z igual a 10. Isso é uma equação linear nas variáveis x, y e z. Vejamos um exemplo de uma equação que não é linear. Por exemplo, x ao quadrado mais y igual a 5. Essa equação ela não é linear. Basta observar o expoente do x. Note que lá em estrela, uma equação é linear se os seus expoentes, todos os expoentes das variáveis forem 1. No caso aqui, o expoente é 2. Então, no caso do nosso estudo, pelo menos de momento, vamos estudar sistemas lineares. Portanto, tem que ser composto por equações do tipo estrela. Aqui está a representação de um sistema linear com n equações. Veja, 1, 2, n equações. E 1, 2, 3, n incógnitas. Então, temos um sistema n por n. N equações, n incógnitas. Poderíamos ter um sistema em que o número de equações não é igual ao número de incógnitas. Veremos mais na frente como resolver esse tipo de sistema. Então, observando aqui a primeira equação, ela é uma equação linear. Está conforme a definição anterior e a equação estrela conforme visto. Segue o mesmo para 2 e segue o mesmo para a equação n. Tá? Então, temos aí um conjunto de equações lineares e o que forma aí um sistema linear n por n, com n variáveis e n incógnitas. Os a's, i's são os coeficientes, o x1 até o xn são as variáveis e o b1 até o bn são os termos independentes. Será se é possível resolver esse sistema pelo método da substituição? Depende do número de equações. Se tivermos com n igual a 2, duas equações, sim. Inclusive, já estamos acostumados a como trabalhar com isso. Se o n for 3, aumenta o grau de dificuldade, porém, ainda assim é possível resolver. Mas conforme vai aumentando o número de equações, o número de incógnitas, isso vai se tornando bem mais difícil, certo? Mas de sorte que a gente pode ter aí sistema com 1 milhão de equações, 1 milhão de incógnitas, ou 500 mil equações, 500 mil incógnitas, e isso fazer pelo método da substituição é algo impraticável. Bom, na verdade não é impraticável só porque tem 1 milhão, né? Se a gente tomar um sistema 10 por 10, isso já é algo assim extremamente difícil de fazer à mão pelo método da substituição. Ou seja, um sistema com 10 equações e 10 incógnitas. Então,
como resolver, né, um sistema no computador? Tendo em vista que a maioria dos sistemas em que você usa de forma aplicada são sistemas em que tem uma quantidade muito significativa de equações e incógnitas. Vejamos aqui a representação geral, né, de um sistema, em que podemos representar este mesmo sistema aqui na sua forma matricial, onde A é a matriz dos coeficientes, a matriz Bzinho é a matriz coluna dos termos independentes, a matriz A é só você imaginar que retirar as variáveis, fica coeficientes, essa aqui é a matriz dos coeficientes, e a matriz X é a matriz coluna das variáveis. A matriz X nada mais é do que x1, x2, xn. Essa é a matriz X. A matriz B nada mais é do que a matriz B1, B2, Bn. E a matriz A é a matriz dos coeficientes. Seria o A11 até A1N. Reticências A1, AN1 até o ANN. Certo, gente? Espero que tenham entendido, tá bom? Bom, quanto à questão, né, de classificar um sistema, né? Um sistema linear ele pode ser classificado de acordo com a possibilidade de ter ou não ter solução. Em suma, ele é classificado conforme o seu número, conforme a sua solução. Então, dado um sistema linear, esse sistema ele pode ou não admitir solução. Se ele admite solução, vamos dizer que esse sistema é possível. Se esse sistema não tem solução, vamos dizer que esse sistema é impossível. Se ele é impossível, vamos batizá-lo por essa sigla, SI, sistema impossível. Mas se o sistema ele é possível, ou seja, sistema PSP, sistema possível, ele vai ter mais duas classificações. Ou ele é possível determinado, ou ele é SPD, ou ele é SPI. O que isso significa? SPD quer dizer que é um sistema possível. O que quer dizer um sistema possível determinado? É um sistema que tem uma única solução. Se ele tem uma única solução, diremos que ele é um sistema possível e determinado. Porém, esse sistema ele pode ter infinitas soluções. Se ele tem infinitas soluções, diremos que ele é um sistema possível, porém indeterminado. E detalhe que, dado a forma matricial, né, vou chamar de x grande, tá? Igual a b grande, ax igual a b, note que o nosso objetivo é encontrar essa matriz, que é a matriz solução, ou matriz das incógnitas. De sorte que, se eu aplico o determinante aqui, eu tenho que o det de ax é igual ao det de b. Ou seja, aplica aqui o teorema de Binet, o teorema de Binet para alguns, e diz que o det de um produto é o produto dos determinantes. Então, se é o det de x vezes o det de A vezes o det de x, igual ao det de B. De sorte que o det de x vai ser igual ao det de B sobre o det de A. Portanto, essa matriz X só vai ter sentido se... Bom, gente, a verdade é o seguinte, agora que eu lembrei que um fato,
que não necessariamente isso que vai ocorrer. Tá? Mas não vou voltar ao vídeo não, vou continuar aqui o vídeo. Esqueça isso aqui por enquanto. O fato é o seguinte, quando a gente vai aplicar as regras, principalmente a regra de Kramer e tal, o determinante da matriz dos coeficientes, vamos chamar aqui de... Aqui a gente chama de A, costumeiramente a gente chama de D, né? D, matriz dos coeficientes. Normalmente a gente faz assim. Mas aqui é A, tudo bem. O fato é que, que esse determinante da matriz dos coeficientes, ele é determinante para a classificação do sistema. Se o det da matriz dos coeficientes for diferente de zero, nós temos um sistema com uma única solução, ou seja, um sistema possível determinado. Já se o determinante da matriz dos coeficientes for zero, esse sistema ele poderá ser possível indeterminado e poderá ser impossível. E aí, professor, como é que a gente define agora? O fato é que a gente vai calcular depois o determinante da matriz trocando uma linha específica, uma linha J, uma coluna específica J pela coluna dos termos independentes, vai fazer essa substituição. E assim calcular o D1, o D2, o D3, o D4 e assim por diante. De sorte que, se esses Ds da vida forem todos iguais a zero, a gente está diante de um sistema indeterminado. E se só um deles, for diferente de zero, a gente estaria diante de um sistema impossível. Quem não entendeu, não se preocupe, a gente vai debater isso mais nas aulas seguintes. Tá bem claro, temos dois tipos de métodos de resolver sistemas lineares. Tá? Os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos são métodos que, são os métodos que, ao cabo de um número finito de operações, apresentam, teoricamente, solução exata do sistema em estudo. Bom, enfim, ele quer dizer o seguinte, tá, gente? Aplicando um número finito de operações, é possível chegar à solução exata desse sistema. Já os métodos interativos, né, são os métodos que conduzem a uma solução aproximada, mas com erro controlado. Né? No caso desses métodos interativos, ele tem vantagens computacionais, né, e implicam com menos recursos de memória, né, do que os métodos diretos. Os métodos diretos, eles são importantes, porém, para um número pequeno, né, de sistema de aplicações, né? Você vai sistema com um número de equações muito pequenos, tá certo? Então, na prática, isso é quase que inviável, né? Certo? Bom, resolução de sistema linear. Para resolução de sistema linear, a princípio focaremos nos sistemas em que temos N equações e N incógnitas, tá? 4 formas. Primeiro, regra de Kramer. Segundo, escalonamento de matrizes, eliminação de Gauss e eliminação de Gauss-Jordan. Vamos, nessa aula, dar uma pinceladazinha no método de Kramer. Na aula seguinte, explicarei como resolver um sistema escalonando matrizes. Regra de Kramer, tá? A princípio, para a gente entender a teoria, vamos imaginar um sistema 3x3, tá? 3 equações e 3 incógnitas. Então, está aqui a sua representação, né? Aí um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são x2, x3. Né? Os coeficientes vai do A1 até o A33, né? E o B1, B2 e o B3 são os termos independentes. Observe que cada equação dessa satisfaz lá, né, a definição de equação linear, né, isso é importante. E, bom, dado esse sistema, né, para resolver esse sistema pelo método de Kramer, o primeiro passo é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Ora, a gente chamou aqui de A, Né? Alguns livros chamam mais de D, mas isso vai ser irrelevante, né, no momento. Então, está aqui a matriz dos coeficientes.
Então, esse determinante é importante para a obtenção da solução da regra de Kramer. Bom, calculamos os determinantes das matrizes, né, que obtemos pela substituição da coluna J pelo vetor B, ou seja, pela coluna dos termos independentes. Vejamos aqui, gente. Aqui, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui a matriz dos coeficientes, tá? Só que ela está repetida, para vocês entenderem o processo. Como temos três incógnitas, então a gente vai ver três substituições, já que eu estou colocando as três ao mesmo tempo. Então, imagine, a gente tem aqui a matriz dos coeficientes. Né? Para obter o primeiro determinante, o determinante associado à variável x1, a gente vai pegar a primeira coluna e trocar pelo termo independente. Ó. Veja aí. Ó. Ok, tá vendo? Ó? Onde tinha A1, A21, A31, ou seja, a primeira coluna, ela vai ser substituída pela coluna, pela matriz coluna dos termos independentes. Aí, se nosso objetivo for calcular agora o D2, ou o DX2, ou o determinante associado à variável 2, que é x2, a gente vai pegar a coluna 2 e substituir pelos termos independentes. E, semelhantemente, vale para outra variável, que seria x3, né? Sorte, gente. Nós temos agora três determinantes. Por hora chamaremos de A1, A2, A3, tá certo? Assim, as variáveis, né, poderão ser obtidas da seguinte forma. X, J é igual ao determinante de A e J dividido pelo determinante de A. Lembrando que A é a matriz dos coeficientes. Os XJs são esses três aqui obtidas. Ou seja, se você quer obter o x1, vamos botar bem aqui, tá? Se você quer obter o x1 vai ser A1, o determinante de A1 sobre o determinante de A. Se você quer obter x2, vai ser o determinante de A2 sobre o determinante de A. Se você quer achar x3, vai ser o determinante de A3 dividido pelo determinante de A. Tá? Algumas pessoas podem estar achando estranha essa notação, né? Mas usem a que vocês acharem mais conveniente. O que a gente está um pouco mais acostumado é que x1 é igual a dx sobre d, onde d é o que a gente chama de determinante da matriz dos coeficientes, ora aqui chamado de módulo de A. E dx é o determinante, aqui no caso nem seria x1, né? Seria x mesmo, tá? Ou põe aqui um x1 e aqui põe um índicezinho aqui embaixo, dx1. Pronto, e assim por diante, tá? Bom, aqui é só um contextozinho para vocês entenderem, tá, gente? É considerado insuficiente na solução de sistemas de equações lineares, né, dado o grande número de operações necessárias para a realização desta tarefa. O que quer dizer? A regra de Kramer não é uma regra interessante, né? Dado o grande número de operações que tem que ser feita conforme se aumenta o número de equações. Veja, para duas equações, a gente faz 11 operações para chegarmos à solução. Para 3, olha quanto que aumenta. Praticamente 6 vezes mais. Para 5 equações, vai para quase 1.500. E aí, quando você chega para 20, olha a quantidade, exorbitantemente, certo? E aí vocês podem ver essa analogia por esse artigo aqui, tá? Você pode dar uma lida nesse artigo para vocês observarem, né, o quão relevante é essa observação. Bom, e por fim, mostrarei aqui um exemplo, né?
de como resolver esse sistema 3x3 usando a regra de Cramer. Aí, gente, você pode usar a regra de Cramer para um sistema 2x2, 3x3, 4x4, enfim, um número em que tem N equações, um sistema que tem N equações e N incógnitas, tá certo? Posso repetir o procedimento. Então, o fato é que você escreve o sistema na forma matricial, então está aqui, matriz dos coeficientes, está aqui o vetor solução, que a gente chama, está aqui o vetor dos termos independentes, onde, pronto, aqui, como eu falei, eu estou chamando aqui de D, o determinante da matriz dos coeficientes. Calculou o determinante, olha, deu -4. Portanto, a gente já tem que D é igual a -4. Lembra que se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, esse sistema ele é SPD, sistema possível indeterminado, ou seja, tem uma única solução. Então, vamos em busca desta solução. Observe que para calcularmos dx, né, dx, ou seja, a variável x, trocamos a coluna da variável x pela coluna dos termos independentes. Então, antes tínhamos 1, 1, 2. Agora, trocamos por quem? Por 6, -4 e 1. 6, -4 e 1. Calculou o determinante de dx. Faz-se isso para o dy. Troca a segunda coluna pelos termos independentes. Calcula o determinante. Assim, você tem que x é dx sobre d. Ou seja, x é igual a 1. E y é dy sobre d. Ou seja, y é igual a 3. Aí a mesma coisa você faz para o dz, gente. dz é pegar a última coluna e trocar pelos termos independentes. Antes a coluna era 1 menos 1 e 1. Você retira e coloca os termos independentes. E aí, depois que calcula o dz, é só vir calcular o z. Z é dz sobre d, ou seja, z é igual a 2. Então, a solução desse sistema vai ser x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 2. Ou seja, é um sistema que tem uma única solução. Veja que esse sistema satisfaz a primeira equação. X for 1, o y for 3 e o z for 2, essa soma vai dar 6, satisfaz a primeira equação. E você verifica que vale para a segunda, que vale para a terceira e que vale para a terceira só, né? Acabou. Bom, gente, assim encerra essa aula. Na próxima aula, eu explicarei como resolver um sistema linear escalonando matriz. Na aula seguinte, como resolver um sistema pelo método de Jacobi e assim por diante, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.